Estamos hoje celebrando o culto de Natal, amém? Eu amo Natal, irmãos. Eu passo o ano todinho esperando essa data. Eu tenho, assim, memórias maravilhosas do Natal. Só tenho lembrança boa, só lembrança boa. E antes de começar a pregar, eu quero compartilhar com você algumas lembranças. Em outra igreja que nós éramos, a igreja fazia uma ceia de Natal. E era muito legal porque nós, era uma igreja bem pequena, então nós fazíamos amigos secretos. Era muito legal, porque a gente trollava primeiro, né? E depois dava o presente, assim como todo mundo faz. E uma vez eu me lembro que a pastora da igreja tirou meu pai. E aí ela deu uma caixinha para ele, eu acho que minha mãe tem até hoje. E na hora que meu pai abriu a caixinha, saiu uma cobra assim, ó, na frente. Foi muito engraçado, né? E a gente tirava foto dos irmãos comendo, os irmãos com a boca aberta. Natal é tudo de bom, irmãos. É maravilhoso. E eu me lembro uma vez que meu pai trabalha até hoje. E uma vez ele chegou vestido de Papai Noel, com um monte de presente em casa. Então, tudo isso é muito legal. Trocar presente, sim ou não? É bom demais. Inclusive, você quiser dar um presente para o pastor, para mim, para o seu líder, fica à vontade, a gente está recebendo, viu, irmão? Isso é muito legal. O Natal é maravilhoso. A gente gosta dessas coisas. A gente prepara aquela ceia maravilhosa com a família. Chama o tio, chama a tia, os primos, todo mundo lá reunido. É bom demais, sim ou não, irmãos? Maravilhoso. Eu tenho certeza que você já está no grupo de família lá combinando. Só os preparativos. O pastor já mandou lá, ó, vai ficar X para cada um, tantas vezes. Meu Deus, gastou demais. Está filmando, né? Oh Jesus. Na última pregação eu também falei, está filmando, né? Mas, irmãos, hoje eu quero falar do real sentido do Natal, amém? Então, eu não vim falar de Papai Noel, não vim falar da árvore, não vim falar que é certo, que é errado. Não estou preocupado com isso não hoje. Eu estou preocupado com Cristo Jesus. Isso é o que importa, amém? Isso é o mais importante. E eu quero ler com você aqui um texto que se encontra em Lucas, capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler até o verso 20. O tema da minha mensagem hoje, desse sermão, é a noite que o céu visitou a terra. Tá bom? Repete comigo. A noite que o céu visitou a terra. Amém? Então eu quero ler com você esse texto aqui. Presta muita atenção, porque depois nós vamos compartilhar coisas que estão dentro desse texto aqui. Então presta atenção nisso aqui. Vamos lá. Verso 1 de Lucas 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Diga Belém. Guarda esse nome, tá? Guarda esse nome. Chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo.
e que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, a paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecidos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram com todas as coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. E mais uma vez eu gostaria que você fosse ativo e não passivo nesse momento. Que você orasse de verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesse momento o Senhor guarde os nossos corações. O Senhor possa cuidar da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Nós levamos tudo, Pai, cativo a Ti agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, que cada irmão aqui e que eu também seja usado para transmitir a Sua verdade, a Sua palavra. E em nome de Jesus, nós queremos sair daqui, Senhor, completamente transformados por essa mensagem. Amém, amém. Diga amém. Amém. Bom, meus irmãos, hoje não vai ser aquela pregação talvez que eu vou gritar muito, que talvez vai ser mais uma aula, tá bom? Então, você tenha paciência comigo, amém? Só não dorme, tá bom? Amém? Bom, meus irmãos, eu quero agora decorrer esse texto com você, porque aquela noite era uma noite comum, era uma noite simples, e provavelmente era uma noite como essa, onde nada de especial está acontecendo, coisas comuns acontecendo com pessoas comuns, pessoas como eu e como você, pessoas que têm problemas, pessoas que têm dívidas, pessoas que têm sonhos, que têm alvos, pessoas comuns. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente mistifica as coisas. Às vezes a gente coloca muita religião nas coisas. Não, era algo muito simples. Era uma mulher, um marido e uma criança nascendo. Muito simples. Mas a única coisa que era muito poderosa era que Cristo, o Salvador do mundo, estava nascendo naquela noite. Mas todas as outras coisas, irmãos, era tudo normal. Eu quero dizer para você, tem milagres que vão acontecer do nada na sua vida. Você está vivendo os dias e ali acontece. É assim que acontece, irmão. Não precisa mistificar muito, ser muito religioso, mudar a voz. Não precisa disso. Deus opera nas coisas normais também, amém? Irmãos, eu estudo às vezes biologia. Existem mais de 274 constantes no universo para que haja vida na Terra. O que são essas constantes? É a distância da Terra para o Sol, a distância da Lua para a Terra, o posicionamento da Terra, e existem todas as outras que eu não vou conseguir citar para você. São constantes. Essas coisas precisam acontecer constantemente. O nível de oxigênio no ar, ele tem que ser constante, porque senão você desmaia, falta oxigênio no seu cérebro. Ou seja, todas essas constantes fazem você respirar. E isso
respirar é a coisa mais normal do mundo. Às vezes você nem percebe que você está respirando. Então eu quero dizer para você, o nosso Deus é especialista em fazer coisas mirabolantes serem normais. Normais. Para Deus, curar alguém que é cego é normal. Para nós que é difícil, mas para Deus não. Então fazer Cristo nascer uma mulher virgem, para Deus é comum. É comum. Hoje eu quero falar 3 coisas. Hoje eu vou ser rápido, tá bom? 3 coisas que nós aprendemos com esse texto aqui. Primeira coisa, nós lemos lá no início que havia um decreto. Diga, decreto. Amém. Então, o verso 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se inscrever. Era um censo, ele estava fazendo um censo ali. E eu te pedi para você guardar uma palavra. Qual que era a palavra? Belém. Belém. Em Miqueias 5, olha só o que diz. Miqueias 5, verso 2. O Senhor diz: Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Irmãos, no Velho Testamento, Deus já estava declarando: vai vir de Belém. De Belém. Então eu quero dizer para você, às vezes você acha que não, Deus precisa fazer algo mirabolante. Não, são coisas, Deus vai usar até pessoas, irmãos, para te abençoar. Deus usa decretos até humanos para cumprir o propósito divino. César, ele achou que estava tardando o plano de Deus. Na verdade, ele estava colaborando com o plano de Deus. É a mesma coisa que Faraó do Egito fez quando mandou matar todos os primogênitos. Ele achou que ia conseguir matar Moisés, mas não, ele estava colaborando para que Moisés fosse criado. Amém. A viagem que eles fizeram para Belém não foi coincidência, foi direção de Deus. Foi direção de Deus. Mesmo, irmãos, quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos entender que Deus está no controle da situação, amém? Uma vez, nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, e aí nós colocamos o endereço errado. A gente estava indo para Rio das Ostras. Fica ali depois de Búzios, tem Arraial do Cabo, Búzios. Tem mais uma cidade aqui. Fica lá em cima, é quase outro estado. E aí, nós estávamos lá e a gente pensou, colocamos o nome Prainha. Prainha. Irmãos, é um nome muito aleatório, né? Prainha tem em todo lugar, até em Guarulhos tem prainha. Não é uma cidade litorânea, né? E aí a gente colocou. E aí a gente foi, começou a ir. E eu falei, eu passei aquela ponte Rio-Niterói. Eu falei, eu acho que eu estou voltando, rapaz. Tem alguma coisa errada aqui, não é possível. E aí, tá, o Waze está mandando, vamos embora. E a gente foi. Aí chegamos num lugar maravilhoso. Nossa, que top aqui e tal. Almoçamos e ficamos lá e tal. Aí daqui a pouco, a gente foi falar com o pastor, né? Onde vocês estão? A gente está aqui, estamos aqui, estamos esperando vocês. Então manda aí a sua localização. A gente mandou, tá. Daqui a pouco aí a gente olhou assim, 2 horas da onde eles estavam. Falei, meu Deus, onde a gente está? Quando a gente foi ver, a gente estava na Barra da Tijuca, irmãos. Lá na Barra da Tijuca tem uma praia também chamada Prainha. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que lugar maravilhoso. A gente conheceu mais um lugar. Então talvez as coisas estão dando meio errado na sua visão. Da forma que você pensa, as coisas não estão bem. Mas eu quero dizer para você, Deus está no controle de todas as coisas. Talvez para José, para que ir para Belém? Minha esposa está grávida. Não consegue andar, os pés inchados.
Para que eu vou ter que ir para Belém agora, Deus? Não, meu amigo, eu preciso que você vá, porque a palavra tem que se cumprir. Amém? Eu quero dizer para você, talvez o caminho que Deus escolheu para você, aparentemente não é o caminho que você iria trilhar. Mas eu quero dizer para você, Deus está no controle. Apenas confie, tenha fé. Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém, meu irmão? Amém. Confia, irmão. Apenas confia. Nós, com nossos olhos naturais, nós conseguimos enxergar muito pouco. Muito pouco. Deus sabe o que é melhor, amém? Deus vai usar governo, circunstâncias, talvez até desconfortos, para cumprir as promessas que tem na nossa vida, amém? Aleluia. Segundo ponto é uma entrega prometida. A promessa de Deus chega na hora certa. Chega na hora certa. Deus não demora e Deus também não é apressado. A palavra de Deus diz no verso 6: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz. Deus mandou eles para aquele lugar, para Belém, no momento certo de cumprir a palavra. Amém? Como eu falei, Deus veio de forma humilde. No verso 7 diz assim: Maria deu à luz ao seu primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura. Manjedoura é aquele lugar onde os cavalos comem, irmãos. Então, assim, nós hoje a gente tem berço, né? A gente tem lugar para colocar as crianças. E naquele tempo também tinha. Só que, como eles procuraram lugares ali para poder dormir e não encontraram, esse foi o único lugar que eles acharam para poder colocar Jesus. O interessante é que o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, foi humilde para nascer num lugar daquele. Então eu quero dizer para você, você não precisa ter medo para se aproximar de Deus. Deus é humilde. Deus é bom, nós cantamos aqui, Deus é bom. Quando você erra, Deus não fica bicudo com você. Deus não está esperando você errar para te castigar. Deus é humilde. Amém, irmão? Talvez você leve a imagem do seu pai para Deus. Talvez seu pai foi meio calado, talvez seu pai era muito rígido, mas eu quero dizer para você, Deus é amor, Deus é compassivo, Deus, Ele é humilde. Amém? Terceiro ponto aqui, eu queria chamar a equipe de louvor. Rapidinho para a gente encerrar aqui. Uma revelação poderosa. Eu quero gastar um pouco de tempo com você nisso aqui. A palavra de Deus diz que Ele revelou que Cristo viria para um certo tipo de pessoa. No verso 8, se puder colocar, eu quero ler junto com os irmãos. Verso 8. Verso 8 de Lucas 2. Havia naquela mesma região pastores. Diga comigo, pastores. Que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse: não tenha medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Que é hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá de vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo:
Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem quer bem. Enquanto os anjos se afastavam deles e voltavam para o céu, os pastores disseram, olha, isso aqui é importante. Os pastores disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, eles não foram desanimados, eles foram depressa, e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que tinham sido dito a respeito desse menino. Sabe, meu irmão, naquele tempo os pastores cuidavam de ovelhas. Hoje pastor é pastor de igreja, né? É título de quem cuida de igreja. Mas naquele tempo pastor cuidava de ovelha. E nesse momento da história, cuidar de ovelha era um trabalho muito simples. Muito simples. Não era como hoje a gente, quando olha para um médico, né, para um advogado, que a gente, nossa, fulano é advogado, fulano é médico. A gente tem aquele ar de, nossa, que coisa legal. Naquele tempo, era um trabalho muito humilde, cuidar de ovelhas. Então, Deus se revelou primeiro para as pessoas mais humildes. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ao humilde. Por quê? Para você entender Deus, como que pode o Todo-Poderoso nascer numa manjedoura? Você precisa ser humilde. Porque se vocês, o que o judeu esperava? Esperava o Deus Todo-Poderoso, aquele que ia libertar Israel da opressão de Roma. Mas não, ele veio humilde, ele veio simples, alguém comum. Jesus era tão comum, mas tão comum, que para descobrir quem era Jesus, Judas falou assim: olha, eu vou ter que beijar ele, porque ele é muito comum. Aquele quem eu beijar é Jesus. Ele era tão parecido com a gente, que foi necessário ter um beijo para que os soldados pudessem conhecer ele. Hoje, nessa noite, eu quero tirar essa religião da sua cabeça e mostrar um Jesus que é simples, que é manso, que te ama, que olha para a sua fragilidade e não fica falando, você tem que ser forte, você tem que passar por isso, mas diz, eu estou com você, nós vamos passar junto por isso. É um Jesus da paz, é um Jesus do amor, é um Jesus, enquanto todo mundo está com as pedras na mão para atacar aquela prostituta, ele diz, quem não tem pecado pode atirar a pedra. Esse é o Jesus que eu conheço e que você conhece. É o Jesus que não taca pedra, mas te levanta. É o Jesus que quando você está sozinho, ele fala, eu estou do seu lado. É o Jesus simples, humilde, que nasceu numa manjedoura para cumprir uma promessa, para salvar eu e você. Esse Jesus é aquele que salvou a nossa vida, que se despiu de toda a glória. Filipenses 2,6 diz o seguinte: tendo entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Jesus é o Jesus que se humilha, é o Jesus que te abraça. Você pode ficar de pé. Esse Jesus é o Jesus que você vai levar para a sua ceia de Natal, amém? Esse Jesus, manso, humilde, cheio de amor. Às vezes a gente brinca, né? A gente fala, nossa, passou o ano todo a família brigando, a família se xingando, se batendo. Aí quando chega no Natal, vem todo mundo aí, abraça e tal. Mas esse é o Espírito do Natal. É o perdão, é o abraço, é o amor. Porque é isso que o Senhor quer de nós. A palavra de Deus diz que Jesus pediu uma única coisa. Ele pediu: Deus, o meu desejo é que eles sejam um, como eu sou contigo. Foi a única coisa que Jesus pediu. Eu quero dizer para você, meu irmão, lá no dia 24, que você reunir aquelas pessoas, abrace elas, ame elas, não importa o que aconteceu. Talvez elas te chatearam, talvez elas falaram mal de você, talvez não foi um ano muito bom com aquelas pessoas, mas eu quero dizer para você: libera perdão, ame elas. Ou talvez você não vai estar com elas, mas aproveita esse momento, pega o seu celular, liga, manda uma mensagem. Essa é a mensagem do Natal. É a humildade, é o perdão, é o amor. Seja estratégico. A gente passou o ano todo, quantos desafios nós tivemos, quantas coisas aconteceram de bom e de ruim. Mas eu quero dizer para você, vamos terminar o ano bem, irmãos. Vamos terminar o ano resplandecendo a glória de Deus, o amor de Deus na vida das pessoas. Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar com você. Oh, Jesus. Nós queremos, Pai, ser como o Senhor é, manso e humilde. Alguém, Senhor, que não veio num palácio, alguém que nasceu num lugar simples, numa terra simples, alguém, Senhor, que se despiu da sua glória, alguém que mesmo sendo Deus, deixou-se ser ensinado por um ser humano, deixou que alguém ensinasse a andar, a falar, deixou que alguém pudesse colocar comida na sua boca, que alguém pudesse limpar as suas necessidades. Oh Senhor, tamanha humildade que habita no seu coração, nós te pedimos que da mesma forma, Senhor, seja conosco aqui. Ah, Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nesses dias agora, Pai, o real sentido de nos reunirmos, Senhor, nas nossas casas e onde quer que nós estejamos, seja o Senhor e não presentes e não qualquer outra coisa, Pai, mas celebrar a vinda do nosso Senhor na terra. Porque naquele dia a esperança ganhou nome, Jesus Cristo. O amor ganhou nome, Jesus Cristo. A salvação ganhou nome, Jesus Cristo, o qual todo joelho irá se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. O único Deus a quem nós servimos. Por isso declaramos, menino,
para você, Deus vai usar dessa ocasião, desse Natal, para reconciliar coisas na família, parentes, amigos. Deus vai fazer grandes coisas nessa semana, amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, use sabedoria, aproveita. Talvez tem pessoas esperando, irmãos, esperando você liberar uma palavra. Vamos sair dessa coisa de sempre se ajuntar só para comer, só para trocar presente, irmão. Nós estamos celebrando a vinda do Salvador. Não tem nada a ver com comer, não tem nada a ver com presente. Na verdade, o presente é Cristo. Essa é a grande verdade. O maior presente que recebeu fomos eu e você. Eu e você, irmão. Eu quero dizer para você, naquele momento que você estiver reunido com aquelas pessoas, por favor, você vai parar um pouquinho. Você vai começar a falar de Cristo naquele lugar. E vocês vão dar as mãos e vão orar juntos e vão manifestar a glória de Deus naquele lugar, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja exaltado. A palavra de Deus diz: tudo que fizer, seja comer, seja beber, faça pela glória de Deus. Amém. Ergue as suas mãos, eu quero orar com você.